Obrigado, senhor presidente. Me coloca à disposição. Quando eu fui governador, nós conseguimos fazer um plano de cargo e carreira para os militares, que hoje é uma referência. O estado do Amazonas, graças a Deus, até porque eu fui secretário de Segurança e conheço bem a realidade da polícia. As pessoas têm que parar de achar que um policial é uma máquina. É um ser humano que tem família, que tem defeitos, virtudes, uma pessoa que sofre, só que é entendido como se fosse inatingível. O cara vê um cara fardado, acha que ele pode tudo. Essa sensibilidade é que falta para os números, porque as ciências exatas é diferente das ciências sociais. Então, aqui nós temos que misturar um pouco, como representantes da população brasileira, os números e a área social, senão a gente não consegue ser um gestor. Pela ordem aqui, presidente, eu posso... Aqui, o senador Marcos. Pois não, querido. Só dar os parabéns para o coronel pela colocação dele, mas acho que a gente esqueceu de convidar um membro das Forças Armadas também para poder colocar, apesar de for muito feliz nas abordagens, a questão militar, mas eu acho que ficou faltando aí um convite nosso de um membro das Forças Militares aí. Só para deixar essa colocação. O convite foi feito pelo Major Olímpio e pelo senador Rogério Carvalho, e os convidados foram escolhidos por eles. Não faltará oportunidade para a gente discutir a questão das Forças Armadas. Eu vou passar a palavra ao senhor Paulo Penteado Teixeira Júnior, promotor público, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Com a palavra o senhor Paulo Penteado. Bom dia a todos, bom dia, senador Omar Azil, senador Major Olímpio, meu amigo de tanto tempo, senador Rogério Carvalho, agradeço a deferência do convite a esse membro do Ministério Público vir aqui falar sobre uma situação específica de importantes carreiras de Estado, mas que extravasam o conceito constitucional do Ministério Público. Como bem disse o coronel Miller, também Miller, meu amigo de muito tempo, o conceito de militar se aplica de uníssono ao militar federal e ao militar dos estados. Seja ele policial militar, seja ele bombeiro militar nos estados em que há cisão entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. De maneira que, constitucionalmente, não há de se tecer qualquer diferença ontológica entre o militar da União, seja da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, e o militar dos estados, seja ele bombeiro ou policial militar. E por quê? Porque o Estatuto Militar se aplica a todos os integrantes de todas essas carreiras, seja por norma federal, seja por normas de extensão dos estados, seja pelo reconhecimento de tribunais federais e de tribunais estaduais. Pois muito bem, vista esta realidade inicial, a PEC 6 aponta que, para a situação específica dos militares, a economia será de 92,3 bilhões de reais em 10 anos. E aí nós vamos fazer uma análise constitucional da situação do militar da União, que deve ser aplicada à situação do militar do Estado pela própria previsão da PEC, Major Olímpio. A Constituição criou o conceito de Seguridade Social. Seguridade Social que engloba previdência, assistência social e saúde. Dentro da previdência, nós temos dois regimes: o regime geral de previdência e o regime próprio dos servidores da União. Nós não temos, na Constituição, um regime previdenciário próprio do militar. Por quê? Porque a inatividade do militar, a inatividade remunerada do militar, ela é uma consequência administrativa do tipo de contrato que ele mantém com o poder público. Portanto, o militar, o senhor expôs isso bem, o senhor também, Felipe, o militar ele não contribui para a sua aposentação, ele contribui para a sua pensão, na verdade, para a instituição da sua pensão, para a instituição da pensão ao seu dependente. Para os servidores civis, a regra era essa mesma, senador, historiador Esperidião Amin, e alterou-se isto com a emenda constitucional número 3 de 1993, salvo engano, o presidente da República era o presidente Itamar Franco. O servidor civil ele também não pagava a previdência, ele pagava a pensão.
Com essa alteração da emenda constitucional número 3, ele passou a pagar pensão. Esta regra não existe para o militar federal e isso depende de estado a estado. Há estados em que o militar paga a previdência e há estados em que o militar já está no regime complementar de previdência, por exemplo, o Espírito Santo. Então veja aqui, esta economia, entre aspas, ela, para os militares, seria de 7,93%, mas específico ao Instituto do Pensionamento Militar e não da inatividade no militar. Isso aqui eu extraí do relatório resumido de execução orçamentária, seria o suposto déficit do civis, suposto déficit dos militares. Eu concordo com o Miller quando ele diz que isso tem uma explicação, isso não é déficit, isso é investimento. Falo isso depois. Talvez haja uma certa deficiência de números, mas vê-se aí uma estabilidade e uma proximidade de grandeza dessas duas situações. O déficit do EFM, que é Encargo Financeiro Militar da União, estaria gravitando no entorno de 42 bilhões de reais. E aqui sim nós vemos uma grande diferença entre receita e despesa. Por quê? Porque o militar federal ele não contribui para a aposentadoria, como contribuiu o civil, que tem a alíquota hoje de 11%. A alíquota do militar é de 7,5%, englobando pensão e saúde. Pois muito bem, sair dessa realidade, vamos à situação de fato, e o senador Omar bem colocou isso, a necessidade da análise do número com a realidade social que nós vemos hoje no Brasil. De um lado, a Polícia Militar ela é responsável pelo policiamento ostensivo, que é o policiamento preventivo, e de forma secundária pela garantia da ordem pública. As Forças Armadas são responsáveis pela segurança externa, mas em situações específicas de GLO, que é Garantia de Lei da Ordem, da segurança interna. Há aí uma inversão constitucional de papéis secundários que podem ser, em determinados momentos, os papéis principais dessas instituições. Pois bem, o Brasil teve, de 1979, que é o ano inicial desse cômputo, a 2019, 1.482.000 homicídios. Na Guerra Civil de Angola, nós tivemos, em 27 anos, quer dizer, eles tiveram em 27 anos, nossos irmãos de língua portuguesa da África, 1 milhão de mortes. Nos Estados Unidos, a morte de soldados norte-americanos na Guerra do Vietnã, de 65 a 73, foi de 550 mil homens. 50 mil soldados norte-americanos morreram na Guerra do Vietnã. E, na verdade, isso levou à queda não do regime, mas à queda de um partido no governo. Aqui nós temos, em 40 anos, 1,5 milhão de homicídios no Brasil. É essa a realidade que o policial militar vai enfrentar na rua, que o policial civil, o policial federal, o guarda municipal e, por que não se dizer também, o militar das Forças Armadas. Aliás, outras carreiras típicas de Estado também estão na mesma circunstância. Se eu for vítima de um roubo amanhã e estiver com a minha carteira funcional no bolso, eu serei vítima de latrocínio. Eu não ando com a minha carteira funcional, como o senhor também, como provavelmente o senhor também não, senador. Pois bem, eu não coloquei aqui, já concluindo, senador, uma outra pesquisa que eu fiz há uns 10 anos, mas eu posso disponibilizar essa comissão. Índice de persecução de roubo no Brasil. Colocando dados do IPEA, dados da Secretaria de Segurança Pública, outros dados, nós temos que, para cada 100 roubos no Brasil, 1,7 resulta em condenação. 1,7% é a efetividade do sistema. E se condenado for, o autor desse roubo vai cumprir, na verdade, 16% da pena, que é o que significa o tal de regime fechado, depois ele vai para o semiaberto, que é o outrora aberto e imaginado pelo legislador. Por que eu estou dizendo isso? Imagina um sistema de persecução que consegue prender 1,7% dos autores de roubo. E uma vez preso, aquele autor do roubo cumpre 17% da pena. Imagina se nós fizéssemos isso para o contribuinte. Sonegue à vontade. Você tem 1,7% de chance de ser pego sonegando. E se for pego sonegando, você vai pagar 17% do seu imposto. Isso seria uma tragédia da economia. Essa é a tragédia da segurança, e essa é a tragédia da segurança que recai sobre o policial militar, sobre o militar que está na rua, de maneira que há a necessidade constitucional de uma proteção especial a essas carreiras. A PEC 6, ela reverbera sobre a situação do militar estadual nos artigos 22, 21, que determina que lei de iniciativa do presidente da República disporá sobre o pensionamento e outras situações. No seu artigo 42, parágrafo 1º, onde diz que se aplica ao militar dos estados o disposto no artigo 142, parágrafo 2º, que é a vedação ao direito de greve e associação, ao direito de greve, e parágrafo 3º, que são os direitos dos militares da União, se aplicam aos militares estaduais também. E no artigo 17,
quando afirma que, enquanto não houver a aprovação da lei prevista no artigo 42, parágrafo 1º e 22, 21, a pensão e as regras de inatividade para o militar dos estados serão aquelas previstas para os militares da União. Ocorrência trazida pelo coronel Flamarion Ruiz, em oitiva da Comissão de Direitos Humanos do Senado. 367 policiais militares mortos em serviço em 2018 contra outros países do mundo. A comparação de suicídios entre policiais militares e a sociedade, 5 vezes mais. Aqui, as alíquotas que já foram faladas, eu vou passar sobre isso. O aumento do tempo de atividade do militar federal, de 30 para 35 anos. E aí há uma incoerência com a situação dos militares dos estados, que passariam, se o entendimento fosse a aplicação de mesma regra do militar federal para 35 anos, quando para as demais carreiras policiais são 35 anos, são 30 anos de serviço. Então, militar federal, militar estadual, 35 anos de contribuição ou serviço. Policial federal, policial rodoviário federal, policial civil, 30 anos de serviço. Características da carreira, já falamos, a economia. Portanto, senhores, eu gostaria de encerrar, senador. Pedir só mais um minuto a Vossa Excelência para trazer uma outra preocupação, que não recai sobre os policiais militares, porque aqui, como dito, se aplicará a regra do pensionamento dos militares da União, enquanto não houver lei específica. E o pensionamento do militar da União, ele é integral. Essa situação vai se abater sobre os policiais civis, sobre os policiais federais, sobre os policiais rodoviários federais, sobre os guardas municipais. E estou falando dos agentes diretamente envolvidos na segurança pública. Há de exemplo, se hoje um policial tem um salário de R$12.000, ele institui uma pensão de R$10.151. É um salário alto e uma pensão razoável. Mas ele contribuiu a vida inteira sobre 11% do seu salário, sem estar ali limitado ao teto do regime geral de previdência. Aprovada a PEC 06, na formatação trazida, eu vou resumir por quê, mas é possível divisarmos que essa pensão vai ser de cerca de R$2.600 por mês. Essa pensão vai ser de 25% daquela que é hoje. E a diferença entre uma pensão e outra, senador, concluindo, é a data da morte. Se o policial falecer na véspera da aprovação da reforma, ele vai instituir a pensão de R$10.251. Se ele tiver 20 anos de serviço e uma única dependente, pode ser uma criança de 3 anos de idade, e ele falecer na data seguinte à promulgação da PEC, essa pensão vai ser de R$2.592, 25% do que era até então. Quem trabalha com segurança precisa de segurança. Segurança para a sua família, segurante para os seus restos. Tenho certeza que o Parlamento irá avaliar com absoluta tranquilidade e ponderação. Essa é a função do Parlamento. Aqui se fala, aqui se discute, aqui se decide. Agradeço mais uma vez a atenção de Vossas Excelências e o convite a mim formulado. Obrigado, Paulo Penteado. Eu quero aqui colocar em votação